Fala galera, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um Clube Primícia. Hoje, dia 20/1 de 2024, estamos aqui na nossa 20ª live. Olha aí, hein? Quem imaginou que estaríamos aqui gravando por 20 dias seguidos sem cessar? E estou muito feliz com esse projeto Primícia. Já tenho escutado alguns relatos, algumas pessoas que têm dito que têm sido transformadas com tudo que a gente tem ensinado aqui. E hoje hoje começa com uma pergunta, melhor dizendo, perguntando para você se você é o protagonista da sua história. Muitas vezes nós olhamos para o cenário da nossa vida e nós não conseguimos nos enxergar como um protagonista. Parece que somos coadjuvantes. Parece que estamos sendo levados como um barco pela força do vento ou pela força das águas, sem ter um leme para direcionar as nossas vidas. Muitas vezes por crenças, muitas vezes por não ter coragem de ir adiante, muitas vezes porque não conseguimos imaginar que é possível chegar nos lugares onde nós gostaríamos de chegar. A grande verdade é que muitas pessoas acabam vivendo uma vida frustrada e se acomodam na condição que estão vivendo. Muitas pessoas acabam não sonhando porque acreditam que é impossível de chegar. Eu quero dizer aqui para você que a Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, nós podemos ver que Ele faz o impossível acontecer. Por exemplo, Ele fez de um homem que era um dos líderes religiosos daquela época, um homem totalmente defensor da Bíblia, entre aspas, judaica, que era o apóstolo Paulo. Ele transformou esse homem, que era um perseguidor de cristão, no maior evangelista do Novo Testamento. Ele transforma. Talvez as pessoas olhassem para a vida do apóstolo Paulo e vissem que era impossível dele ser qualquer coisa melhor do que ele era. E quando nós vemos, por exemplo, Davi, que era um menino que cuidava de ovelhas do seu pai, mas aquele menino lá cuidando das ovelhas do seu pai, ele tinha um propósito em Deus. O propósito era ele ser rei de Israel. Ninguém diria que aquele menino seria rei, mas Deus tinha escrito isso na história. Mas para que nós venhamos a viver cada um desses propósitos, nós precisamos entender, nós precisamos crer que nós somos capazes de viver coisas surpreendentes, maravilhosas. Nós somos capazes de viver coisas que vão além da nossa perspectiva. Se você acredita nisso, se você confia em Deus dessa forma, de entender que você é capaz, você pode chegar, você pode viver os maiores sonhos que você tem. Se você acredita nisso e se você tem sido protagonista da sua história, com certeza você vai conseguir viver os teus maiores sonhos. Eu acredito que o maior arrependimento das nossas vidas talvez seja chegar à velhice e pensar da seguinte maneira: como eu poderia ter vivido se eu tivesse tomado tal atitude naquela época? Eu às vezes converso com algumas pessoas e elas me relatam as oportunidades que elas deixaram de aproveitar ao longo da sua vida e como elas tentariam, se elas pudessem voltar ao passado, se elas pudessem novamente voltar e reconstruir, elas tomariam a atitude que deixaram de tomar. Mas muitas vezes essa situação causa uma espécie de depressão na pessoa, porque o passado não é possível modificar. Eu não consigo voltar atrás, eu não consigo viajar no tempo e mudar tudo o que está acontecendo ou o que aconteceu. O passado ficou para trás. A Bíblia diz que nós não podemos, ou melhor, nós temos que viver o hoje. O hoje é o dia que existe. O amanhã não existe ainda e o passado já passou. Como eu costumo dizer, você está aqui nessa live, você está aqui vendo esse vídeo e daqui a alguns minutos, esses segundos que passam aqui, você não vai conseguir mais vivê-los novamente. Eles já se passaram. Então, quando nós pensamos na nossa vida como protagonistas, quando nós sabemos exatamente para que nós vivemos aqui,
Quais são os nossos sonhos, o que arde em nosso coração, quais são os nossos propósitos. Nós começamos a nos posicionar na vida de uma maneira diferente. Nós começamos a viver coisas insondáveis porque nós decidimos colocar o pé mesmo com o mar fechado. Então, eu gostaria de perguntar para você, nos aspectos da sua vida, nas áreas da sua vida, como você tem se posicionado? Você é um protagonista ou você é um barco à deriva? Ou você é um barco que está sendo levado pela força das águas ou dos ventos? Como aquela música que se canta no mundo do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É essa posição que você tem assumido? É essa posição que você quer para a sua vida? Se for essa posição, é tempo de mudar. Muitas vezes a gente tem alguns sonhos e a gente olha e fala assim, nossa, é impossível de chegar lá. Mas eu pergunto para você, existe alguma pessoa que tem as mesmas condições que você, que está no mesmo lugar, que tem as mesmas possibilidades, que chegou no lugar onde você deseja chegar? É a primeira pergunta que eu te faço. Existe? Se essa pessoa existe, eu tenho certeza que você pode também chegar nesse objetivo. Uma vez conversando com um amigo, ele falou assim para mim, olha Lucas, eu acredito que não é possível chegar em determinados lugares porque as condições de vida, o dinheiro, a remuneração, aquilo que está ao redor, não nos favorece a chegar nessa condição. Porque a pessoa, por exemplo, que nasce numa família rica, ele com certeza vai ter acesso a mais coisas. Concordo. Realmente, quando nós vemos pessoas que já nasceram em berço de ouro, elas têm mais acesso realmente. A vida dela é muito mais fácil. Mas quantas pessoas que têm dinheiro, têm recurso, e não conseguem atingir seus objetivos de vida? Quantas pessoas que são os filhinhos de papai, que não crescem, que não são como o pai foi, que não conseguem terminar o legado que o pai começou? Quantos deles? E quantas pessoas que vieram lá de baixo e se tornaram milionários? Eu quero dizer para você um percentual. Mais de 70% dos milionários deste mundo vieram de baixo. Não eram herdeiros. Não nasceram numa família rica. Vieram de baixo. Estão aqui conosco já a Vanessa e a Bruna. Deus abençoe a vida de vocês. Estamos falando aqui sobre protagonismo da nossa história. Tá? A pergunta dessa live é, você é o protagonista da sua história? É a pergunta que eu faço. E nós vamos ver que muitas dessas pessoas saíram de baixo. Agora, o que essas pessoas fizeram para chegar onde estão? Qual foi a jornada que elas tomaram? Quais foram as sementes que elas lançaram para chegar na posição que estão? Tem um pastor que eu admiro demais, que é o pastor Hernandes Dias Lopes. É um cara que ele conhece demais da Bíblia Sagrada, contexto, conhece muito da Bíblia. E ele é um cara que teve um dia que eu estava vendo uma live, uma pregação dele, e ele estava falando que tinha 30 anos só de pastorado. 30 anos. Eu vou completar 30 anos esse ano de 2024. A minha vida inteira ele só gastou pastoreando pessoas. Ele já é, sei lá, tem mais de 50 anos, mais de 60, se eu não me engano. E esse cara, ele tem uma vida de estudo, ele tem uma vida de experiência. E ele chegou hoje como um homem conhecido no Brasil inteiro porque ele gastou tempo, ele lançou sementes. E muitas vezes nós olhamos para o resultado da pessoa e nós queremos o resultado, mas nós não entendemos que ela tem um processo. Ela passou dia após dia lançando sementes, ninguém estava vendo, a semente não estava brotando, ela estava criando raízes, ninguém estava enxergando, mas quando a raiz sai para fora e começa a vir os frutos, aí todo mundo quer viver. Aí todo mundo quer ter a vida que a pessoa tem, mas não entende que é um processo. Esses dias eu estava vendo aí o Pablo Marçal. Pablo Marçal hoje, você pode criticar qual foi o método dele, o que ele fala, o que ele não fala, as críticas. Você pode criticar tudo, mas não pode criticar o resultado do cara. O cara faturou mais de 100 milhões em um lançamento. Você sabe o que é isso?
100 milhões de reais num país onde as pessoas não gostam de ler. 100 milhões de reais em um lançamento. E é um cara que saiu também da base. Você pode falar o que for, mas não pode criticar o resultado do cara que o cara tem. E aí, esse cara começou aqui, ó. As lives dele tinha 2 pessoas, 1 pessoa, 7 pessoas. Ele começou assim. Aí eu, quero um dia ser um palestrante, já vou me frustrar porque eu não consigo juntar 100 pessoas, porque eu não consigo juntar 1000 pessoas no estádio. Não, eu tenho que olhar para a vida desses caras e falar qual foi a trajetória desses caras. Aonde? Como eles começaram? Eu tenho que olhar para a vida do pastor Hernandes Dias e perguntar o que ele estudou, qual foi a jornada dele, o que ele fez, se eu quiser ser um homem como ele é. E aí nós começamos a nos tornar o protagonista da nossa história. Porque nós temos um objetivo. Nós sabemos aonde nós queremos chegar. O maior desafio da nossa vida não é fazer escolhas. Não é saber somente quais são as decisões diárias que a gente tem que tomar. Mas principalmente, nós temos que saber quais são os nãos que nós temos que dizer. Porque são os nãos que vão nos manter na linha das decisões certas. Ao longo da nossa jornada, vão aparecer inúmeras possibilidades que não tem nada a ver com o teu propósito, que não tem nada a ver com a tua história, não tem nada a ver com a jornada que Deus tem para você. Não tem nada a ver, só que você precisa ter a consciência de tomar e de dizer não para as possibilidades que aparecem. Eu vejo pessoas frustradas. Eu vejo pessoas, muitas vezes, que não conseguem realizar os seus sonhos porque não têm capacidade de dizer não, tem medo de seguir adiante. Eu já fui um desses. Que quer viver um propósito, que quer viver algo a mais, que quer sonhar, que quer prosperar, que quer chegar em países. Eu tenho vontade, desejo de pisar em outros lugares, outras culturas. Eu tenho desejo de palestrar para centenas de pessoas. Eu tenho desejo de vender curso, de viver de ensino. Mas se eu continuar dizendo sim para coisas que não estão ligadas ao meu propósito, que não estão ligadas ao meu chamado em Deus, eu nunca vou viver aquilo que Deus tem para mim. E você aí que está me ouvindo, que está vendo esse vídeo, você tem um propósito, eu tenho certeza, mas você tem se posicionado como na vida? Como um protagonista ou como um coadjuvante? Que precisa das orientações do diretor, que está sempre na sombra de alguém. E não tem problema se você decidiu ser um funcionário, mas seja o protagonista da tua história. Para de esperar o teu chefe te dar uma oportunidade. Se ele não te dá a oportunidade, procura outro emprego. Vai para outro lugar. Se qualifica. Se você não tem ainda outra oportunidade, se qualifica enquanto está nesse emprego, suporta mais um pouco, mas tenha na cabeça o teu objetivo, o teu propósito. O meu objetivo e o meu propósito é chegar em tal lugar. Então lute por isso, seja um protagonista da tua história. Olha a vida de outras pessoas, vejam como elas chegaram lá. Para de inventar história. O meu maior desafio, quando eu converso com pessoas que não conseguem enxergar que elas são capazes, é mostrar para elas que, na verdade, a incapacidade está na mente delas. Não tem nada a ver com conhecimento, não tem nada a ver com força, mas a incapacidade está dentro do cérebro. A pessoa não consegue enxergar que ela pode, que ela consegue. A Bíblia diz que o sol nasce para todos. Todos nós temos condição. Deixa eu diminuir o volume aqui um pouco do microfone. Todos nós temos condição de chegar. Todos nós. O sol nasce igualmente para todas as pessoas. Para ímpios e para cristãos. A oportunidade foi dada para todo mundo. Existem pessoas que têm um QI, como o do Einstein, 160 de QI. Existem pessoas que são geniais, mas elas são a minoria. O mundo é feito de pessoas comuns, que são persistentes, que têm o foco no objetivo delas e que dizem não para tudo. Sabe como um atleta chega no seu objetivo? Sabe como um atleta, ele cruza a linha de chegada e recebe a medalha e é um campeão olímpico? Porque ele não abre mão do seu objetivo. Todos os dias ele faz dieta. Todos os dias ele treina. Todos os dias ele está sempre focado. Não pode comer determinado alimento, ele não come. Não pode beber determinada coisa, ele não bebe. Se ele tem que dormir mais cedo, ele dorme.
Esse cara vive uma vida em prol do seu objetivo e do seu propósito. Às vezes dura 15 anos de preparação para ganhar a primeira medalha. E aí eu pergunto para você, qual tem sido o teu esforço para viver os seus sonhos? Qual tem sido a tua constância? Como é que você tem lutado para viver os teus sonhos, os teus objetivos? Para de se colocar como um coadjuvante da história. Para de se colocar como uma pessoa que é vítima da sociedade. Não, você não é vítima da sociedade. Você é uma pessoa capaz. Deus te fez capaz. Deus te deu habilidades. Deus te deu saúde. Deus te deu força, inteligência. Use-a. Saia do comodismo. Saia da vida passiva, que sempre está esperando uma oportunidade dos outros. Não, crie suas oportunidades. Crie aquilo que você quer viver. Plante sementes. E saiba esperar o tempo do resultado. Saiba esperar o tempo de colher o fruto. Esse dia eu estava conversando com um amigo, eu falei para ele sobre um modelo de negócio de uma empresa. Eu falei para ele, cara, esse negócio demora para dar dinheiro, demora 8, 9 meses. Ele falou, só isso? Me quebrou isso. Eu pensava que 7 meses era um tempo longo de retorno de investimento, que nós chamamos tecnicamente de payback, que é você colocar 100 reais em algum lugar, ou 1.000 reais, ou 100 mil reais, não importa a quantia que for, e você faz um cálculo de quando esse dinheiro volta para o bolso do investidor. É o chamado payback. Ou também, às vezes, faz um cálculo de break-even point, que é o ponto de equilíbrio da empresa, onde você chega num determinado momento em que todas as contas são pagas. E a partir dali, você tem lucratividade. Tá? O que acontece? Eu falei isso para ele, ele falou da indústria. Meu amigo Jackson tá aqui, ele trabalhou muitos anos aí na usina. E ele falou que na indústria, o investimento, o payback médio, é de 2 a 3 anos. Sabe o que é investir dinheiro, e muito dinheiro, para começar a ter lucro daqui a 3 anos? É surreal, gente. Amanhã eu vou dar aula lá na Escola Bíblica Dominical sobre investimentos. E por que a gente não investe? Porque nós somos imediatistas. Queremos o resultado para ontem. Colocamos 10 reais e queremos que esses 10 reais virem 1.000 de um dia para o outro. É por isso que tantas pessoas quebram na Bolsa de Valores. Porque caem na falácia do day trade, que você faz uma transação e ganha 1.000 reais em uma transação. Para com isso. Para com esse negócio. Quantas pessoas ficam jogando na loteria, fazendo o joguinho do tigrinho para ganhar dinheiro? Porque não conseguem esperar, são imediatistas. Querem ficar rico da noite para o dia. Isso é a pior coisa. O imediatismo consome. É como a Bíblia fala dos gafanhotos, do lavrador. Nós vamos ver que do devorador, por exemplo. Nós vamos ver que, na verdade, isso está na mente da pessoa. A pessoa que é uma devoradora, ela não consegue enxergar que ela mesmo termina com todos os seus recursos porque não tem paciência de esperar o resultado. Quantas pessoas não investem em sua vida, não lê um livro? Meu Deus, como é que quer crescer na vida se você não faz um curso? Se você não gosta de ler, meu amigo, tem audiobook. Se você não gosta de estudar, tem inúmeros e inúmeros cursos. YouTube tem uma centena de vídeos gratuitos para você estudar, para você aprender, para você aperfeiçoar a sua mão de obra, para você se tornar um líder melhor. Eu aprendi uma profissão na internet, baixando livro, pagando livro. Livros que custam 20, 30, 40 reais. O mais caro que eu comprei foi 200 reais. Para adquirir conhecimento. Eu não precisei cursar uma universidade para aprender sobre gestão de negócios. O que eu precisei fazer? Me colocar como protagonista da minha história. Eu quero ser, por exemplo, na Microchipnet, eu quero ser o CEO dessa empresa. Eu quero me tornar o diretor. O que eu preciso conhecer para ser? O que eu preciso dominar de ferramenta? E eu fui para cima. Cheguei num objetivo. E agora tenho outros objetivos. Tenho outros sonhos. Eu quero ter minha própria empresa. As minhas próprias empresas.
A Bíblia diz, por exemplo, que nós não podemos investir dinheiro num só lugar. A gente precisa ter várias outras fontes de renda. Eu sou pai de família. E se uma renda der errado, como é que faz? E se o teu emprego aí te mandar embora, como é que você faz? Me fala. Você vai ganhar dinheiro com o quê? Porque nós muitas vezes só pensamos na segurança. Nós só pensamos na instabilidade. Mas aconteceu com meu amigo, agora no final do ano. Ele estava esperando o 13º. Ele estava esperando o salário, o VR, para poder fazer a festa dele. Sabe o que aconteceu? A empresa mandou ele embora. Não deu R$1 para ele. Desapareceu. Botaram no pau, beleza, vai demorar alguns anos, talvez receba, talvez não. A empresa quebrou. Aí eu pergunto para você, qual é a estabilidade? Se ele tivesse uma renda extra, se ele tivesse alguma coisa além do salário mensal, automaticamente ele só iria fazer um resgate. Eu pergunto para você, você tem reserva de emergência? Você tem dinheiro guardado para os imprevistos que vão acontecer? Não é uma questão de se vai, é vão. Um pneu vai furar. Às vezes os filhos ficam doentes. E aí, se não tiver dinheiro, como é que faz? Aí a gente acaba se tornando agentes passivos. É como se o mundo estivesse contra nós, mas não. A verdade é que nós não estamos agindo como protagonistas. Nós estamos esperando que o mundo resolva os nossos problemas, ao invés de nós colocarmos a cara e dizer, eu vou resolver os meus próprios problemas. Parece um pouquinho de egocentrismo isso, né? Parece um pouquinho de prepotência, mas não. Os maiores homens da história, todos eles se colocaram como resposta. Gente, quando eu vi lá no Teatro Nicia a história de Martin Luther King, como que um homem que é negro conseguiu transformar a visão, conseguiu transformar a mente das pessoas que acreditavam que os negros eram escória da sociedade. Tinha divisão dentro do ônibus. Como que um homem conseguiu ser o protagonista da mudança da vida de todas aquelas pessoas ao redor. Dedicou a sua vida, marcou a história. Nós falamos dele até hoje. Como que esse homem conseguiu? Como que esse homem chegou na posição que ele sempre sonhou? Ele não aceitou a condição que estava vivendo. Ele não aceitou que os Estados Unidos estava daquela forma. E ele se posicionou. Eu vou ser o protagonista da minha história. E eu vou fazer com que as outras pessoas colham os frutos daquilo que eu estou plantando hoje. Gente, quando eu olho para a árvore, quando eu olho para aquilo que Deus faz, a maravilha de Deus, a criação de Deus, eu vejo algo tremendo e maravilhoso. Sabe por quê? Uma árvore não dá fruto para si mesma. Você já percebeu isso? Os frutos que a árvore dá não alimentam a raiz dela, mas alimenta outras pessoas. Isso que significa o quê? Quando você decide ser o protagonista, quando você decide morrer, como a Bíblia diz em 2 Coríntios 4, a semente que não morre não pode dar fruto. Quando você decide morrer para si mesmo e viver os propósitos que você tem, a raiz cresce, ela se fortalece, cria os galhos e dá fruto. Só que quem vai colher os frutos são as pessoas que estão ao teu redor. Para nós medirmos uma pessoa de sucesso, nós temos que saber quantas pessoas ela tem transformado através da sua vida. Homens de sucesso transformam outras pessoas. Mas eles precisam primeiramente assumir o papel de protagonista. Isaías capítulo 6, quando Deus queria enviar alguém, ele olha e pergunta, eu não tenho ninguém para enviar. E Isaías se posiciona como protagonista, envia a mim, Senhor. Envia a mim. Eu estou aqui, eu estou pronto. Homens de coragem. Abraão, saindo da sua terra, assumiu o protagonismo da sua história. Eu vou obedecer à lei de Deus. Eu vou obedecer aquilo que Ele está me dizendo agora. Vou sair da minha terra e vou para o lugar que Ele está me mostrando. Nós vamos ver os profetas assumindo o protagonismo, assumindo o chamado de Deus para suas vidas. Não recuaram, foram adiante. Houveram momentos de inconstância, normal, isso acontece com todo mundo, mas eles não recuaram. O versículo que mais me emociona na Bíblia Sagrada
é 2 Timóteo capítulo 4, quando Paulo começa a se despedir. Quando ele está diante da morte, e ele diz: estou sendo derramado como uma oferta agradável ao Senhor. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ele tinha certeza que tinha sido um protagonista da sua história. Em Atos 20 e 24 ele diz que ele não importava com a sua vida, a menos que ele cumprisse o propósito que Deus estabeleceu para ele. Eu não posso olhar para esses exemplos de fé e me tornar um agente passivo. Eu seria o cara mais frustrado do mundo se, quando chegar na minha velhice, eu tivesse dito: olha, eu poderia ter feito isso e não fiz. Eu te peço, hoje, ore a Deus e pergunte a Ele qual é o propósito que Ele tem para a tua vida. Quais são os sonhos que estão latejando aí no teu coração? Quais são os objetivos que está queimando aí dentro de você? Eu sei, eu acredito que você é capaz. Porque uma pessoa não estaria aqui vendo um vídeo de um cara falando sobre propósito, sobre motivação, sobre negócios, sobre mentalidade, sobre Bíblia Sagrada. Às 6h55 da manhã, eu não acredito que uma pessoa que está acomodada, que quer viver na passividade, ela não estaria aqui vendo esse vídeo. Você está vendo. E eu costumo dizer uma coisa que foi um divisor de água na minha vida. Eu olhava para algumas coisas que aconteciam comigo e eu me colocava como um agente passivo da história. Eu sou o coitadinho, não. Deus me mostrou. Deus falou comigo e disse: Lucas, tudo que aconteceu na tua vida, tudo que acontece na tua história tem um propósito para que eu te molde da forma que eu quero. Nós somos um vaso na mão do oleiro. Você está aqui, meu amigo e minha amiga, por um propósito. Você está ouvindo essas coisas aqui por um propósito. Sabe por quê? Deus quer que você seja o protagonista da tua história. Deus quer que você tome uma posição diante das dificuldades da vida. Para de falar que a culpa é dos outros. Para de falar que a culpa é do teu patrão, do teu chefe, do sistema. Não, a culpa é nossa. Nós precisamos nos posicionar. Quando nós nos posicionamos, Deus abre o mar para que a gente passe. Mas é necessário esperar o tempo do crescimento. O começo é doloroso. O começo é difícil. Mas a constância é o que nos fará chegar no resultado que nós esperamos. Eu termino essa live de hoje e eu quero orar por você. Porque eu tenho certeza que você tem sonhos, mas você tem se colocado como um passivo dessa história. Alguém que está deixando a vida levar, o vento guiar, a força das águas. Não, hoje Deus te dá um leme para você guiar a sua vida para a direção que você quer. Para aquilo que Deus colocou no teu coração e na tua vida. Um leme, seja o protagonista, mude a direção, regule as velas e vá para o destino que Deus colocou para a sua vida. Eu tenho certeza que se você acreditar, como eu disse aqui no começo da live, que quando Deus age, ninguém pode impedir. Se você acreditar nisso, eu tenho certeza que você vai colher os frutos. E eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus, está aqui, Senhor, as pessoas que estão assistindo este vídeo, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu tenho certeza que o Senhor colocou no coração de cada um deles, Senhor, um propósito, um objetivo. Que o Senhor colocou no coração de cada um deles, Senhor, a tua marca, aquilo que o Senhor quer para a vida deles. O Senhor é o oleiro, Pai, nós somos o vaso. O Senhor está nos formando desde o dia que nós nascemos, Pai. Mas nós queremos terminar a nossa vida, Senhor, e olhar para trás e dizer: eu cumpri o propósito para o qual fui designado. Eu segui os passos que o Senhor colocou na minha vida, Senhor. Nós não queremos mais ser coadjuvantes. Nós não queremos mais ser agentes passivos. Nós não queremos mais, Senhor, esperar pelos outros
Deus, para que algo aconteça em nossa vida. Nós queremos, em nome de Jesus, Pai, nos posicionar e criar a nossa história e viver os sonhos de Deus para a nossa vida e viver os propósitos que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, nos dá força para que nós possamos mudar a rota, nos dá forças para que nós possamos, Senhor, seguir rumo ao desconhecido, porque nós temos a convicção e a certeza de que agindo Deus, ninguém impedirá, Senhor. Ninguém pode impedir o teu agir, ninguém pode impedir os teus propósitos, Senhor. Aleluia, Senhor. E nós muitas vezes impedimos porque nós não conseguimos enxergar que é possível, que o Senhor é capaz de fazer. Essa que é a realidade. Muda, Senhor, o nosso coração, muda a nossa visão, nos faz enxergar aonde nós podemos chegar e aonde o Senhor quer que nós cheguemos, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. E em nome de Jesus, abençoa cada pessoa, cada vida e cada família que está vendo esse vídeo, Senhor. Essa é a minha oração nesta manhã e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Amanhã, às 6h55, estaremos aqui. Amanhã, como é dia de domingo, o dia de domingo é o dia do Senhor. E amanhã estarei aqui compartilhando com você a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então amanhã, às 6h55, nós temos um encontro marcado. Peço para você, se ainda não curtiu essa live, deixa o seu curtir, encaminha para as pessoas para que elas possam ver. Depois que eu postar, 5 minutinhos depois, eu vou deixar lá no meu Instagram, no meu Stories. Aí você pode clicar no aviãozinho e mandar. Manda para as pessoas, que me ajuda bastante. Eu vou postar ela também no YouTube. Também deixo lá nos meus Stories. Encaminha nos teus grupos. Vai ajudar bastante as pessoas que vão ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe a sua vida e um bom sábado a todos vocês.